Saudações, aventureiros! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Portal de Arvandor. E hoje traremos mais um vídeo aí da saga Dungeons & Dragons 2024, o Flop, né? Nós já fizemos vários vídeos sobre esse assunto. Eventualmente eu mencionarei alguns deles, mas para que a gente tenha a real noção e faça uma análise mais completa, é necessário que vocês visitem esses vídeos, porque em vários outros eu abordo os muitos indícios de que, na verdade, a nova edição 2024 está flopando e não tendo sucesso quanto muitos dizem aí, né? Quanto muitos aí têm falado, né? Então vamos trazer aqui esse assunto porque eu acho muito importante, né? E a gente vai eventualmente mencionando conteúdos de vídeos anteriores, ok? E à medida que a gente for abordando. Então, antes de mais nada, deixe o like, compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam conhecer aí o nosso conteúdo, conhecer o nosso canal. E vamos aí iniciar a nossa análise, certo? Caso vocês queiram ajudar também, temos aqui o QR Code do nosso LivePix, certo? Inscreva-se caso não sejam inscritos. E vou trazer aqui para a reportagem. A nossa reportagem é desse site aí, Random Pulse, né? Indicadores de venda pintam uma imagem sombria dos principais livros de Dungeons & Dragons de 2024 após múltiplas controvérsias terem afastado jogadores, certo? Então, essa reportagem, essa aqui é a matéria aqui do Random Pulse, escrito aí por Pulse Random. Eu acho que é o nome do autor, o pseudônimo aqui do autor, certo? Então aqui a gente vai para o corpo da notícia, né? O lead é o seguinte: os indicadores de vendas mostram que a nova edição 2024 de Dungeons & Dragons não está tendo um desempenho tão bom quanto seus antecessores, pois parece que a Wizards of the Coast e a Hasbro se desligaram da fanbase do RPG de mesa. Isso é um assunto aí que a gente já tem falado a exaustão aqui no canal, certo? Inclusive eles atacando diretamente a honra aí dos jogadores veteranos, que é a parcela majoritária dos jogadores de Dungeons & Dragons. A gente já aborda isso daí, né? Dungeons & Dragons 2024, ou a edição 5.5, como alguns chamam, teve mais do que sua parcela de controvérsia no último ano de seu lançamento, com jogadores expressando preocupação sobre a direção que o jogo está tomando, né? O Player's Handbook, né, o manual do jogador, era repleto de imagens Day, né, e daí ele traz para uma matéria aqui, para uma outra matéria dentro do próprio site. Eu vou abrir aqui rapidamente para a gente ver. Tá aqui, né? Vou traduzir aqui, né? Diversity in Dragons expõe o preconceito contra homens e anti-branco no manual do jogador de D&D 2024, né? O Diversity in Dragons, esse canal que a gente já mencionou aqui no nosso canal várias vezes, né? Inclusive eu recomendo que vocês se inscrevam ali no Diversity in Dragons. E foi ele quem expôs aí o preconceito contra a misandria e o preconceito anti-branco, né? O racis, essa é a palavra, né? Racis, que existe dentro, e é uma coisa assim, eu tenho vários vídeos no canal expondo o racis que existe na nova edição de Dungeons & Dragons 2024. Vários tipos de racis, na verdade, né? E um deles a gente já vai abordar já, mas teve esse também, atacando homens e brancos, né? No novo manual de 2024. Voltando aqui para a matéria, a gente tem aqui, né, que o novo manual do jogador era repleto de imagens de diversidade, equidade e inclusão, né? Ou seja, de pauta woke, né? A despeito dessas palavras eufemísticas que eles usam, na verdade trata-se de pauta woke. E uma linguagem que mostra que a Wizards of the Coast não quer que jogadores retornem, né? Eles não querem que a velha guarda jogue, eles só querem o público novo, porque eles estão superestimando o público novo e subestimando a velha guarda, que sim, a velha guarda do RPG representa a esmagadora maior parte dos jogadores de Dungeons & Dragons hoje e de RPG como um todo. RPG atrai novos públicos? Sim, mas é minoria. A esmagadora maioria
é a velha guarda em algum grau, tá? Não tô dizendo a velha guarda dos anos 90, que também é bem expressiva, né? Públicos novos que vão conhecer Dungeons and Dragons, sei lá, depois de 2020, pouquíssimo, quase ninguém. Mas parecem estar tentando perseguir um público moderno, né? Perseguir no sentido de buscar, né, um público moderno com a maior parte da sua arte no livro concentrada em negros, mulheres, inclui a remoção de conteúdos com o termo raça e trocando por espécie, e também removendo os meio-orcs do livro. E esse aqui é o outro races que nós falamos, né? A questão da miscigenação. Eles já explicitamente se manifestaram a respeito disso, contra a existência de miscigenação, certo? Algo que deixaria o bigodinho da Alemanha enrubrecido se ele fosse vivo hoje, né? O bigodinho ali dos anos 30 ali, da Áustria, né? Que depois se tornou o chanceler da Alemanha, vocês sabem quem eu tô falando, certo? É esse tipo de pauta que aquele bigodinho ali falava, que a Wizards of the Coast praticamente moldou a nova edição, removendo meio orcs e meio elfos, né? E eles explicitamente falaram isso, muito embora alguns criadores de conteúdo brasileiros, inclusive, tenham passado o pano, né? Teve um, inclusive, que chegou a mencionar essa fala da Wizards, essa fala racis da Wizards, mas depois, rapidamente, não, mas veja bem, a Wizards depois mudou o discurso, então tá tudo bem, né? Foi basicamente o que esse youtuber em específico falou. Eles mudaram o assunto, então o assunto não é mais por aquele motivo, já que mudaram, né? Eles mudaram porque pegou mal, mas eles mudaram de opinião também, né? A gente me engana que eu gosto. Foi exatamente isso que o ex-produtor executivo Kyle Brink pediu em uma infame entrevista em 2023 e disse: "Este não é mais o rosto do hobby", né? Não é mais o rosto do hobby, ou seja, homens brancos, nerds, adolescentes que vivem no porão, não é mais o rosto do hobby, né? E ele fala: "E acho que houve erros cometidos em anos anteriores, onde pessoas presumiram que os jogadores de D&D eram todos, vocês sabem, caras brancos em um porão. Mas eram, sempre foi isso, né? O que tem sido uma suposição errada há muitos anos e fica mais falso a cada dia." E daí ele mete essa, né? "Se fosse assim, do meu ponto de vista, caras como eu, em breve deixariam de sair do porão", né? Eu fiz aqui uma tradução, porque essa tradução não ficou muito boa, né? Mas, e aí ele mete com uma falácia do espantalho, misturado aí com enfim, né? Ele tirou a totalidade ele mediu o todo pela parte, né? Pela parcialidade, certo? E tanto é mentira que eles resolveram excluir, né? Atacar os grognards, você sabe muito bem as falas do Jason Tondro. E tá aí, né? A nova edição flopando depois de tudo que eles fizeram para excluir os fãs antigos do hobby, que trouxeram o hobby até o ponto em que ele está hoje. Que se não fosse os fãs antigos, o hobby não existiria mais. Além dessa controvérsia, o novo Manual dos Monstros exclui os orcs. Excluíram os orcs do Manual dos Monstros e atende à ideologia extrema de gênero através de mudanças em personagens tradicionalmente femininas, como bruxas e dríades, em algo exclusivo, não relacionado ao gênero. E mais mudanças que deixaram jogadores coçando a cabeça sobre o seu conteúdo, né? Aqui cabe mencionar que teve um outro criador de conteúdo, um outro youtuber, que meteu a seguinte máxima, né? "Olha, o Manual dos Monstros realmente está ruim, mas vamos correr salvar, porque a gente tem que salvar, porque tem que dar certo essa agenda." E aí foi lá, fez um material PDF no intuito de salvar a nova edição. E a cereja do bolo, né? Todos esses assuntos que a gente está aqui pincelando são assuntos que a gente já abordou em vídeos passados, e eles
vamos dizer assim, traçam uma linha. Eu resolvi não pular diretamente para o assunto principal, porque eles traçam uma linha que serve aí para a gente conectar aí, porque todos esses vídeos e todos esses assuntos, eles formam o quebra-cabeça que nos ajuda a entender que realmente a nova edição flopou, a despeito das mentiras que eles têm divulgado aí, dos números mentirosos aí que eles têm divulgado, né? Então olha só, a cereja do bolo veio no ano passado, quando o designer sênior Jason Tondro escreveu um livro avançado para a história de Dungeons and Dragons, né? Ele escreveu aquele almanaque, né? A gente fez mais de um vídeo aí sobre esse almanaque, né? Atacando seu criador Gary Gygax, chamando ele de misógino e acusando de colonialismo, né? Atacaram a honra, caluniaram e difamaram aí Gary Gygax, como vocês bem sabem, naquele almanaque lá que eles lançaram, Making of Original Dungeons and Dragons, no qual Jason Tondro falou com todas as letras que o Dungeons and Dragons clássico não é mais considerado Dungeons and Dragons, que só é Dungeons and Dragons dele pra frente, né? De Jason Tondro pra frente, da Hasbro pra frente, da Hasbro pra trás, não é mais Dungeons and Dragons. E daí a gente chegamos no ponto principal, né? O designer da quinta edição, né, Mike Mearls, né, postou estatísticas sobre as vendas atuais dos novos livros principais, comparando-os com os últimos lançamentos, com o último lançamento, Tasha's Cauldron of Everything, né, que até então tinha sido o best-seller da quinta edição, né? O Tasha's Cauldron of Everything foi o best-seller da quinta edição, e ele fez uma tabelinha aí comparando, né? E antes da gente adentrar, né, eu quero trazer aqui quem é Mike Mearls, né? Aqui é o perfil dele, perfil de Mike Mearls, né? Ele é gamer design, etc. Criador de Dungeons and Dragons quinta edição. Então foi ele quem criou a quinta edição, certo? E daí ele trouxe essa tabela para nos ajudar a entender se realmente a quinta edição 2024 foi esse sucesso todo ou não. Ok? E daí ele fala o seguinte, ele postou, então, né, tá aqui o texto dele em inglês, mas aqui na tradução. Então, com o Manual dos Monstros lançado, podemos começar a ver onde a edição 5.5 está pousando, né? Eu não gosto desse termo 5.5, pois ele já foi utilizado para a quinta edição pós-taxa, né, pós o caldeirão de taxa. Mas vamos continuar. Aqui estão as classificações de venda do USA Today para taxa em comparação com os principais livros de regra, né? Ele está utilizando taxa como parâmetro porque, mais uma vez, até então era o best-seller, né, da quinta edição. E daí ele vai comparar a nova edição com esse livro que tinha sido best-seller. Interessante como o Dungeon Master Guide, né, o manual do mestre, né, e o Monster Manual, né, que é o manual dos monstros, tenha durado apenas uma semana. Faixas de aumento de férias, né, do Player's Handbook com taxas de novas classificações de clientes da Amazon, né. Junto com isso, ele tinha compartilhado uma planilha mostrando números sombrios para as novas edições. Tasha's Cauldron of Everything estreou em quinto lugar na lista de best-sellers da USA Today. Então isso aqui, ó, lista de best-sellers da USA Today. A estreia do Tasha's Cauldron foi em quinto lugar, né? Isso daí no dia 26 de novembro. No dia 3 de dezembro, o Tasha's Cauldron estava em 27º lugar, né? E no dia 10 de dezembro estava em 117º. Certo? Então, no dia 26 de novembro, em quinto lugar, no dia 3 de dezembro, em 27º, e no dia 10 de dezembro, em 117º, né? Na posição 117, certo? O melhor foi o manual do jogador, em um significante 57º, mas o Dungeon Master Guide, o único guia necessário para a pessoa que controla e executa os cenários, caiu para até a 95ª colocação. Enquanto isso, o Manual dos Monstros estreou em 85º lugar, né? Então vamos aqui para a tabela. Comparando aqui com a edição 2014, o Tasha estreou em quinto lugar,
né, no dia 26 de novembro. No dia 3 de dezembro foi para 27º, né? E no dia 10 de dezembro, 117º, né? O Player's Handbook estreou no dia 25 de setembro de 2024, já em 57º lugar. E ele foi no dia 2 de outubro para 124º. Olha só como ele despencou. E já o Dungeon Master Guide, né, o manual do mestre, né, o livro do mestre, ele estreou na posição 95, né? O Player's Handbook, por sua vez, no dia 11 de dezembro já estava aí em 118º, né, na posição 118. E o Manual dos Monstros estreou aí no dia 26 de fevereiro na posição número 85, né? Tudo isso comparado aí com o Tasha, que nem é uma edição nova, que era um suplemento secundário, né, que nem precisava ser comprado, enquanto que tudo isso aqui, todo esse sucesso aí, né, com o Manual do Jogador estreando na posição 57, né, todo esse grande sucesso que eles estão alardeando aí, de uma nova edição, que em tese deveria chamar mais pessoas a comprar, né, ele tá aí estreando muito abaixo do que um suplementozinho secundário, que é o Tashas, em que pese ser um bom suplemento, apesar de ter trazido um momento negro, né? Tasha que foi o começo do fim, né? Mas ele é um suplemento bom porque também traz muitas coisas excelentes, né? Mas continuando, ó, esses números são significativos porque os principais livros de regra de uma nova edição geralmente vendem muito melhor do que suplementos posteriores. Essa é a razão pela qual empresas como a Wizards of the Coast redefinem seu sistema de jogo a cada 10 anos para tentar obter esse impulso de vendas e influxo de novos jogadores. Embora não tenhamos os números exatos sobre como comparar o Player's Handbook original da quinta edição 2014, Merles, né, deu a entender que ele se saiu muito melhor em vendas do que a safra atual, dizendo: boa pergunta, alcançou o primeiro lugar na Amazon por um artigo no ICV2 e esteve na lista de jogos e hobbies do New York Times por cerca de um ano após o lançamento. Os arquivos da lista não remontam tão longe, mas desenterrei algumas notícias sobre isso, né? Daí tá aqui, demonstrando aqui o tweet dele, né? Parece que a quinta edição 2024 de Dungeons & Dragons não está bombando, não está bombeando jogadores. Mesmo os canais não políticos no YouTube que cobrem Dungeons & Dragons estão expressando frustrações. O Spare the Bard, né, um canal grande, né, mainstream e certamente pró aí tudo que está acontecendo, com mais de 120 mil inscritos, né, postou um vídeo completo dizendo: estou apoiando a Wizards of the Coast. E agora, né? Então ele não é só que ele não é político, ele é totalmente chapa branca e mesmo assim ele está aí, né? I'm done, né? Tá dizendo assim, já deu pra mim. Estou apoiando aí a Wizards of the Coast. E agora? Onde ele detalha o quão frustrado está com a marca. Se influenciadores como Spare the Bard estão deixando o hobby por causa da insanidade da Wizards of the Coast, sendo ele chapa branca, a nova edição tem problemas de vendas. Se perguntam o que a empresa está pensando, eles continuam nessa direção. Os jogadores parecem não querer, né? E mais uma vez, né, para não dizer que não falei das flores, eu relembro aí para vocês o último vídeo que eu fiz sobre o assunto, no qual a gente compara aí os números fornecidos pela própria CEO ali da Hasbro. Eu não lembro se ela é CEO da Hasbro, eu sei que ela deu uma entrevista lá, tá ali no vídeo para vocês verem, na qual ela divulgou alguns números ali do Dungeons & Dragons Beyond, né? E esses números pareciam não bater muito a quantidade de assinantes, algo em torno aí de, sei lá, 19 milhões de assinantes, né? Entre eles assinantes gratuitos, né? No caso, pessoas que têm conta, né, na Dungeons & Dragons Beyond, e assinantes que pagam mensalidade. Porém, em contrapartida, haviam sido criados apenas 3 milhões
de personagens, né, na ferramenta ali de criação de personagens da ferramenta Beyond, né? Então, nem sequer tem um personagem por jogador, nem perto disso. Não tem nem perto de um personagem por inscrito ali na plataforma Beyond. Se isso daí não é um claro sinal de flop aí da nova edição 2024, né? Utilizando números divulgados pela própria CEO, a gente chegou a essa conclusão. E aqui trazemos mais uma peça nesse quebra-cabeça, que é os números trazidos aí pelo próprio Mike Mearls, né, que é criador da quinta edição, né, envolvido ali diretamente, mostrando aí que a nova edição tem trazido números preocupantes. É sempre bom a gente lembrar que atualmente Dungeons and Dragons ele não é mais vendido primariamente por sites como a Amazon e outros sites aí de venda de livros, né? Eles fizeram um sistema aí, um esquema no qual eles centralizam as vendas neles próprios, e a principal plataforma onde você vai comprar a nova edição é pelo próprio site do Dungeons and Dragons Beyond e não pela Amazon e outros sites aí. Esses sites se tornaram secundários e mesmo quando você compra por meio deles, você vai ter que ativar o seu livro dentro do Beyond, né? Então, dessa forma, os verdadeiros números quem tem são eles ali da Wizards, né? Então, quem vai dizer se está flopando ou não é a própria Wizards. Você confia nesse número? Vocês confiam? Mas a gente tem aí muitíssimos indícios aí, né? Então é isso, pessoal, né? Eu quero saber de vocês aqui embaixo. A nova edição está flopando ou está bombando, né? Está aí trazendo novos jogadores, né? Como eles querem, a despeito de nós grognards terríveis, né? Que eles não querem, que só estragam o hobby, né? Será que esse público novo aí é tão grande assim? Será que a nova edição tá sendo esse sucesso todo? Eu posso dizer para vocês que essas mentiras da Wizards e da Hasbro, elas vão durar pouco, tá? Pode ser que demore para que a gente saiba a verdade. Talvez a gente nunca saiba a verdade dos números, mas uma mentira como essa não se sustenta muito tempo e em breve a empresa vai começar a dar sinais aí de que não está conseguindo tocar, né? Quem sabe a gente não vê reportagens aí dizendo: a despeito de recorde de vendas, a empresa quebra, né? Que contradição, não é verdade, meus amigos? Curtam, comentem aqui embaixo, né? Comentem aqui embaixo o que vocês acham aí. Essa nova edição está flopando? Teve algum assunto, algum ponto aí que eu deixei de abordar? Compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e falou!